bom dia! Já que eu atrasei um pouquinho, falei, vou esperar dar 8h08, porque eu acho 8h08 um horário maravilhoso, um horário próspero, auspicioso, para a gente começar o nosso encontro de hoje, nosso super café com consciência. Hoje, chá com consciência. E olha, por coincidência ou não, eu peguei uma caneca aqui interessante. Antes eu era uma pessoa vaidosa, agora eu sou perfeita. A gente começar brincando aqui um pouquinho, porque o nosso tema de hoje é um tema importante. Eu poderia dizer até que é um tema um pouco delicado, é um tema profundo. Nós vamos falar sobre os temas indigentes. Muitas pessoas nem imaginam o que seja temas indigentes. Então, para começar aqui, como tem gente que ainda não sabe que eu estou ao vivo, eu vou enviar agora para algumas pessoas aqui do meu chat, né? Vou te convidar também, você que está chegando aqui agora, também enviar para as pessoas que você acredita que vão se beneficiar desse conteúdo, né? Nós vamos falar sobre os temas indigentes, sobre os excluídos, sobre o tipo de sintoma que nós fazemos na vida, porque a gente não conhece esse movimento de servir de forma inconsciente. Nós servimos de forma inconsciente através dos temas indigentes. E isso é muito importante, isso muda muito a nossa vida, saber, né, que isso existe, que isso tem tanta importância, isso realmente muda muita coisa, tá? Então eu estou encaminhando aqui para algumas pessoas e te convido a fazer o mesmo para a gente poder movimentar o trabalho que nós estamos realizando aqui, mais pessoas poderem chegar para esse tipo de conteúdo. Lembrando uma coisa que eu sempre gosto de dizer, né? Que muitas vezes a pessoa para quem você enviar, às vezes não vai ser essa pessoa que vai chegar aqui para partilhar com a gente, sabe? Às vezes a pessoa ela não vai vir, ela não vai me conhecer, talvez ela não vá nem ficar próxima de mim, da Paula. Mas toda vez que você faz o movimento acontecer, de uma forma ou de outra, você acaba fazendo esse tipo de tema chegar para as pessoas. Então você está movimentando o assunto, né, da constelação familiar, você está movimentando o assunto do desenvolvimento pessoal, do desenvolvimento sistêmico, e isso é muito incrível, tá? Então, deixa eu anotar aqui qual que vai ser o nosso tema. Temas indigentes. E o quanto isso é muito importante, e quanto isso também não é conhecido, né? Então, até para a gente começar aqui, eu quero perguntar para você que já conseguiu entrar. Oi, ai, doutora Carla, meu Deus, será que você consegue ficar aqui? Esse tema é muito top, muito top. Mabel tá aqui também, que bom que você veio. A Tati, o Rô chegou, Silvinha, ótimo. Maravilhoso, gente. Então, vamos lá. Quem aqui sabe o que é um tema indigente? O que é um indigente? Quando você ouve essa palavra, né? Indigente. O que chega aí para você? O que você pensa? Estava brincando com quem ainda não chegou, para a gente poder brincar aqui um pouquinho, né? Como esse tema é um tema profundo, é um tema inclusive bem delicado, tem a ver com o gêmeo evanescente, tem a ver com os excluídos da família, tem a ver com as vítimas de guerra da nossa história, dos nossos ancestrais, tem a ver com as dores bem profundas dos abortos que nossa família teve, sabe? E que a gente também pode ter tido, tem a ver com vários tipos de sintomas. Eu coloquei aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 sintomas eu coloquei aqui só para a gente começar a olhar. Só que conforme eu for falando, você vai acabar identificando inclusive outras coisas também. Então o movimento que nós vamos fazer aqui, além da gente conhecer o que é o indigente, o que são, na verdade, os temas indigentes e como eles impactam na nossa vida, você também vai refletir junto comigo quais são os tipos de sintomas que existem decorrentes, né, em decorrência dos temas indigentes, e o que tem na sua vida para que através dessa consciência você possa agir de uma forma diferente também, tá? Eu tava brincando que eu tô com a caneca, antes eu era uma pessoa vaidosa, agora eu sou perfeita. A gente poder brincar um pouquinho, né? E tudo mais. Eu quero lembrar vocês que o objetivo desses encontros aqui de sexta-feira, né, que são os cafés com consciência, o objetivo é justamente a gente observar, além do aparente, os sintomas da nossa vida, as coisas que acontecem que não fluem na nossa vida. Então, é a gente abrir espaço para esse olhar mesmo, que vai fazer com que a gente tenha, ou melhor, que a gente crie estratégias, tá? O desenvolvimento sistêmico, a constelação familiar, vem trazer para nós
a possibilidade da gente trazer consciência, a gente trazer as coisas à tona, né? Tem uma passagem bíblica que eu acho que é uma das passagens mais famosas, que independente da religião, todo mundo já ouviu, que é: a verdade vos libertará. E é sobre isso que a gente está trabalhando aqui todas as sextas-feiras, em todos os trabalhos que eu faço, que eu desenvolvo, individual, em grupo e tudo mais, que é trazer à tona essa verdade. Só que a gente traz à tona essa verdade com legendas e com ferramentas para que você não surte. Porque a ideia é que você traga a verdade à tona, que você tenha recursos, que você ative os seus recursos internos, para que você possa saber o que fazer com isso, para que você possa carinhosamente, inclusive, fazer algo de bom com tudo isso e, ao mesmo tempo, com novas estratégias, criar uma vida melhor, né? Então, vamos lá. Então, temas indigentes. Quando a gente vê, por exemplo, né, uma pessoa que mora na rua, um mendigo, um morador de rua, quando a gente fica sabendo, por exemplo, que alguém se perdeu, acho que mais lá atrás, oh, que legal, Gabriel conseguiu entrar, via também, good morning, do you speak English? Quando nós vemos, por exemplo, quando a gente lembra lá de trás, lá da nossa origem, das pessoas que vieram de navio, por exemplo, né? Aqui no Brasil nós temos muitas pessoas que vieram, muitas famílias que deixaram as suas pátrias para poder sobreviver. E essas pessoas, elas migraram, né? Então elas fizeram viagens de navio, e as viagens, por exemplo, a minha bisavó, que é mãe do meu avô materno, disse que foram 2 anos de viagem da Espanha até o Brasil. E ela estava grávida, inclusive. Eu acho que ela, não sei se ela teve filho no Brasil ou na Itália. Ela fez todo esse... Foram 2 anos até conseguir chegar no Brasil. Pensa, isso foi rápida a viagem dela. Então, muitas pessoas morriam nos navios e não tinha o que fazer, não tinha como enterrar essas pessoas. É óbvio que eles tinham que fazer alguma coisa com aquele corpo, eles podiam comprometer a população inteira do navio. Então, o que eles faziam? Eles jogavam no mar. Óbvio isso. Mas é uma coisa que a gente nem imagina o quanto impacta na gente. Essas pessoas se tornaram indigentes. Indigentes são pessoas que não... são movimentos de pessoas que não são vistas de forma documentada. Isso é um indigente. Então, o mendigo morreu, ele não tinha um documento, ele não tinha nenhum registro. Então, ele é enterrado como indigente. Eu lembro quando eu estava na faculdade, que a gente tinha aula de anatomia. Nas aulas de anatomia, a gente olhava corpos de pessoas que eram indigentes, que tinham sido doadas, vamos dizer assim, né, que tinham falecido, não tinha família, não tinham registro, não tinha nada. Então, eles eram levados para a instituição ali, para as faculdades, para a gente poder estudar no corpo deles, indigentes. Conforme eu vou trazendo isso à tona, eu até me senti agora, a hora que eu falei dessa questão até da anatomia, quero que você vá percebendo bem como é um tema delicado, né? Um tema diferente, é um tema que a gente não costuma falar sobre ele, é um tema para maturidade sistêmica, inclusive, porque não é qualquer pessoa que pode ouvir sobre esse tema. Então, identifica isso, você pode ouvir esse tema, você pode abrir espaço no seu coração para olhar para esse tema, porque através desse tema muita coisa muda na nossa vida, gente, de verdade. Eu sempre tenho trazido aqui para vocês conteúdo de alto nível, eu falo que é sessão mesmo, sessões profundas a gente tem feito aqui no Café com Consciência, tá? Então abre espaço no seu coração para você poder observar isso. E eu tava falando, né? Quando eu comecei a falar dos navios, dessas pessoas que morreram nos navios e que podem ter sido jogadas ao mar, porque não tinha como ficar com elas, daí eu falei dessa questão lá da faculdade, que a gente manuseava nas aulas de anatomia, esses corpos de pessoas indigentes, ou seja, pessoas que não tinham registro, que não tinham família. Isso vai me dando algo, vai me trazendo algo aqui, né? Ontem eu fiquei preparando esse tema, gente, muitas horas. Eu fiquei, além do dia todo, desde o momento em que eu me conectei de verdade com esse tema, que eu ia fazer outro tema, e me veio esse muito forte, até o momento que eu fui dormir. Aí hoje de manhã eu acordei e refleti, fiz várias meditações também. E mais uma vez esse tema me mobiliza, esse tema mexe comigo. Por quê? Porque esse tema ele impacta todos nós, de uma forma muito grandiosa e de uma forma bem mais profunda do que a gente pode imaginar. Então, o que são indigentes, está claro para vocês? Indigentes são pessoas e situações que não foram documentadas. Vamos falar de uma forma bem simples. Pessoas e situações que não foram documentadas, tá? Por exemplo, uma situação que não foi documentada. Abortos. Muitos abortos não são documentados. Muitos abortos não são falados mesmo.
para as pessoas, né? Talvez a mulher ela tenha tido um aborto que ela não quis contar para ninguém, e é um direito dela. Talvez ela tenha tido abortos que ela nem imagina que teve. Eu estava lendo aqui sobre o Gêmeo Solitário, esse livro aqui chegou de presente, literalmente. Eu já tinha pedido ele, mas ele chegou na hora certa que ele tinha que chegar, como sempre. E ele foi... o Gêmeo Solitário é uma teoria, e eu estava vendo aqui mais profundamente, que a partir dos anos de 1970, nos anos 70, que eles confirmaram o dado de que muitas gravidezes que se iniciam como gemelares acabam com o nascimento de um bebê único. E também uma outra pesquisa que me chamou muita atenção, na década de 90, realizaram-se vários estudos sobre a frequência do fenômeno do gêmeo evanescente. O que é o gêmeo evanescente? No início das gravidezes gemelares, pode-se observar com frequência a existência de 2 sacos gestacionais. E mais tarde, um deles desaparecia sem deixar um vestígio físico. E isso acontece normalmente nas primeiras semanas de gravidez. Às vezes a mulher ainda nem sabe que está grávida e ela já fez um aborto de um gemelar, um saquinho gestacional que estava dentro da barriga dela. E ela teve esse aborto, porque aí ele diz aqui, já vou explicar por que isso acontece, né? E aí o que acontece? A gravidez continuava sendo considerada como gravidez única e o parto de um bebê apenas. Só que, segundo as estatísticas aqui, olha que interessante isso. Na década de 90, realizaram-se vários estudos sobre a frequência desse fenômeno, né? Que é, então, de acontecer mais do que um saco gestacional, um deles ser liberado naturalmente ali, ser abortado sem deixar vestígio físico, né? E aí o Charles Boclage, biólogo e geneticista da Universidade de East Carolina, nos Estados Unidos, ele percebeu o seguinte, que mais de 12% de todas as gestações naturais são múltiplas. E destas, mais de 76% se alteram completamente antes do nascimento. E ao redor de 22% nascem como bebês únicos. E apenas 2% nascem vivos como um casal de gêmeos. Então, esses bebês, eles morrem, né? Eles são liberados, sem deixar vestígio. E aí, então, ele diz aqui que muitas gravidezes que se iniciam como gemelares acabam com o nascimento de um único bebê, encontrando a sua explicação em que a própria natureza... Olha que belo que é isso. Se a gente para olhar com os olhos da evolução humana, quando a gente para olhar isso com esses olhos, sabe, que não é um olho romântico, é um olho que tem um conhecimento, que tem um saber, que percebe as coisas além do aparente. Então ele diz a explicação de que a própria natureza sacrifica o desenvolvimento de um feto para garantir a sobrevivência do outro. Olha que bonito que é isso, né? Mas, olha só essa outra informação que é bem importante. E quem está chegando aqui, eu estou vendo que tem alunas minhas que estão chegando aqui, que tem questões do gêmeo evanescente. Isso é muito legal. Então, ele diz assim, em resumo, poderíamos dizer que para cada casal de gêmeos vivos, inclusive quem é gêmeo aí, com gêmeo vivo, presta atenção nisso também, a cada casal de gêmeos vivos, há pelo menos 10 pessoas que começaram a sua gestação como gêmeos. A cada um casal de gêmeos vivos, pelo menos 10 pessoas começaram a gestação com gêmeos e nem sabem provavelmente disso, ok? Mas perderam seu irmão durante a gravidez. Se levarmos em conta a frequência de partos múltiplos na Espanha, por exemplo, no início dos anos 90, como sendo ao redor de 1%, podemos deduzir que esse número de gêmeos solitários gira ao redor de 10% da população. Então, o que significa esse gêmeo solitário? É esse bebezinho que, até me arrepia toda de falar. É esse bebezinho que, na concepção, tinha uma companhia dentro da barriga da mamãe. Eu sou um gêmeo sobrevivente. Já fiz algumas constelações para perceber isso, na verdade, que veio à tona essa questão. Depois até conto de uma constelação que eu vivi no dia 4 de outubro de 2021, se eu não me engano, não, 2020, que foi linda, que foi sobre isso, né? E o que acontece? Então, essa gestação, ela começou com mais sacos gestacionais. E tem teorias hoje que dizem que podem ter muito mais sacos gestacionais e não apenas um. Porém, no decorrer ali da gravidez, o que acabou acontecendo? Por uma questão da evolução, da sobrevivência daquela situação, o próprio corpo expeliu
aqueles que não poderiam ter cuidado, que o corpo não dava conta de cuidar naquele momento. Isso faz parte de um destino. Já já vou falar sobre destino. Pode até anotar essa palavra, que essa palavra é muito importante quando a gente vai falar de temas indigentes, de excluídos, de coisas que a gente repete na nossa família, padrões e tudo mais, né? Mas aí, então, o que acontece? Tá lá, 2 bebezinhos que foram formados, os 2 sacos gestacionais, ou 3 ou mais, e aí um ou esses outros bebezinhos são expelidos e apenas um fica. E no fim, o que é provado hoje em dia? Qual é o impacto disso psicologicamente falando? Meu foco não é falar só do gêmeo. O gêmeo é uma das situações, mas é que eu estou estudando mais sobre isso, porque isso é muito importante, quase ninguém sabe, e esse é, acho que, um dos maiores temas indigentes que impactam na nossa vida, que é a presença de outros sacos gestacionais, o impacto disso na nossa psicologia, na nossa psique, tá? O que acontece, então? A primeira relação da nossa vida acontece com esse saco gestacional que foi embora. Olha que importante que é isso que eu estou te falando. Então, a mamãe foi lá, a mamãe concebeu, e ela teve mais sacos gestacionais, ou um saco gestacional além de você. Porém, apenas você nasceu. Durante toda a gravidez, a teoria do gêmeo evanescente, essa teoria que tem sido estudada muito profundamente, tem teóricos que já fizeram milhares e milhares e milhares de constelações, tem muitos estudos, principalmente na Espanha e na França, sobre isso e tudo mais, está chegando no Brasil há muito menos tempo, né? O que acontece? Esse bebê que sobreviveu, ele passou a gestação inteira se perguntando, entre aspas, tá? Se perguntando, mas cadê meu irmão? Cadê minha irmã? Cadê aquela pessoa que estava aqui do meu lado? Ué, que estranho, porque tinha alguém aqui do meu lado, agora não tem mais ninguém aqui do meu lado, cadê essa pessoa aqui do meu lado? E muitas vezes, inclusive, esses vestígios de sacos gestacionais, às vezes são absorvidos pelo próprio corpo desse bebê que fica. E o que acontece com isso? Tanto a liberação, que daí esse saco gestacional foi embora, ficou esse vazio no coração do bebê que foi gestado, quanto os que ficam e que são absorvidos, eles podem ser absorvidos pela placenta, eles podem ser absorvidos pelo útero, eles podem ser absorvidos pela própria mulher, mas eles podem ser absorvidos pelo corpinho do bebê que fica. E tem algumas teorias que mostram pra gente que muitas dores físicas, doenças que nós temos na nossa vida são a manifestação dessa absorção desses fatores, desses sacos gestacionais que não foram gestados. Então, percebe como é que você se sente quando você recebe essa informação? Cara, quem aqui já soube, já imaginou que possa ter tido uma companhia na barriga da sua mãe? E qual é o impacto disso? Quem aqui nunca passou? Nós estamos finalizando Setembro Amarelo, hoje é dia 30 de setembro, último dia de setembro. Tá? Eu fiz questão de trazer esse tema ainda em setembro, porque nós estamos na transição, depois nós vamos começar a falar mais sobre a nossa criança e tudo mais, daí nós vamos aprofundar sobre a questão do gêmeo, nós vamos aprofundar sobre outras coisas que inclusive tem a ver com o workshop que nós vamos viver em outubro, no final de outubro, né? A partir de agora a gente está vivendo, né? Quem está acompanhando, nós estamos vivendo vários workshops até o final do ano. E daí nós vamos começar a falar mais sobre a questão da criança. Mas hoje eu quis trazer esse movimento aqui, ainda no setembro, em homenagem ao Setembro Amarelo, porque aqui quem nunca sentiu vazio no peito? Que pode ter falado que era falta de Deus, que era, sei lá, falta de amor, a depressão, etc. Quem nunca sentiu vazio no peito? Quem nunca sentiu uma ansiedade surreal, precisando fazer milhares de coisas ao mesmo tempo? Quem nunca aqui comeu por 2, por 3, por 4? Quem nunca comprou por 2, por 3, por 4? Você comprou um monte de coisa. Comprava, nunca tem pessoas aqui que podem identificar esse sintoma. Eu sou uma delas, tá? Eu sei, eu até me arrepio de falar, é muito engraçado isso, que eu também tô me dando conta de várias coisas conforme eu vou falando aqui com vocês, mas eu sempre compro 2 sapatos. Eu compro o preto e o cor da pele, por exemplo. Eu tenho vários pares de sapato, eu não sou uma pessoa de muitos sapatos, mas dos poucos sapatos que eu tenho pelo menos 3 conjuntos de 2, que tem o sapato preto e o sapato bege. Entendeu? E várias outras coisas, assim. Deixa eu pegar outros sintomas aqui. Que não são sintomas só do gêmeo evanescente, tá? Que são sintomas de temas indigentes na nossa vida. Por exemplo, brigas de família, em que um membro da família, por exemplo, esses dias eu estava atendendo uma cliente que a irmã e o cunhado, eles brigam por algo. Eles brigam com a família toda.
é uma loucura, assim, que se você olha sem olhar além do aparente, você fala, gente, por que esse povo tá brigando tanto? Não faz nem sentido. É uma briga que parece que não tem sentido. Você fala, como que pode uma coisa dessa? Isso é um sintoma de temas indigentes, de algo que pode corresponder ou a um segredo de família, por exemplo, que nós não devemos nos meter. Se você está chegando aqui agora, já ouve essa, que essa é bem importante, tá? Segredo de família a gente não deve se meter. Se, por exemplo, eu até vou fazer um adendão aqui, tá? Por exemplo, eu tenho preocupação com alguns consteladores. Embora eu acho que cada um tem o constelador, o psicólogo, o profissional de ajuda aí certo para você, cada um tem seu destino, e às vezes você chega num profissional que vai te trazer essa informação de uma forma talvez mais, enfim, no meu ponto de vista é irresponsável, tá? Tem muitos profissionais que eles fazem assim, você vai para uma constelação e aí existe todo o movimento que a gente observa no campo que demonstra que teve um aborto ali, e aí o constelador, a consteladora às vezes inexperiente diz assim para o cliente, olha, tua mãe teve um aborto, tá? E afirma, tua mãe teve um aborto, tá? Aí a pessoa fala, meu Deus, minha mãe teve um aborto. Minha mãe nunca contou que ela teve um aborto. Meu Deus do céu, então se minha mãe teve um aborto, então minha mãe mentiu para todos nós. Será que minha mãe fez esse aborto? Porque daí entra julgamentos, né, conclusões, definições que a gente tem aqui de que aborto é errado, questões religiosas, não sei o que, nananã. Aí essa criatura sai de lá e vai dar de dedo na cara da mãe. Esses dias eu recebi uma pessoa que falou que o marido fala constelação de jeito nenhum. Não faça constelação, não quero que você faça constelação, porque uma sobrinha, uma parente lá dele, aconteceu uma situação como essa e a família se quebrou no meio, né? Então, assim, a gente precisa ter responsabilidade para olhar as coisas. Eu, no meu ponto de vista, inclusive como consteladora, sou experiente como consteladora, eu observo o seguinte, que muitas vezes, quando a gente vê... quando a gente percebe que tem um aborto numa constelação, não necessariamente é da pessoa, por exemplo. Às vezes esse aborto é de uma avó, às vezes esse aborto é de uma tataravó, às vezes esse aborto é do homem da família que foi lá e fez um aborto e nunca ninguém falou sobre isso. Temas indigentes são temas não falados. Temas indigentes são temas não documentados. Lembra, escreve isso aí, tá? Porque o tema da nossa live hoje são temas indigentes. Então, temas indigentes são todos aqueles temas, são situações que existiram no decorrer de uma trajetória familiar e que não foram falados por alguma razão. Ou não foram falados porque produzia muita vergonha, ou não foram falados porque não souberam sobre isso. Às vezes a mulher, como eu falei, às vezes a mulher teve aborto e ela não sabe que ela teve aborto. Às vezes um homem teve uma mulher que fez um aborto que nunca contou para ele e ele nem imagina que existe um aborto na história dele. Entende? Às vezes, por exemplo, tem várias histórias, ainda mais lá de trás, de vítimas de guerra que a gente nem imagina que tiveram. Como eu falei para vocês, de pessoas que migraram para o Brasil, que migraram para outros lugares, não só para o Brasil, né? Mas na história da nossa ancestralidade, quantas pessoas tiveram que fugir das suas pátrias para poder sobreviver mesmo, sobreviver à família, e que muitas pessoas morreram no percurso e que foram jogadas ao mar e que ninguém sabe onde estão essas pessoas. Quantas pessoas lá atrás foram vistas como loucas, porque hoje em dia nós temos um estudo, por exemplo, você pega uma pessoa que tem bipolaridade, que tem esquizofrenia, uma pessoa que tem, né, que é registrado, que é diagnosticado com transtornos psiquiátricos, hoje nós temos a psiquiatria, hoje nós temos a psicologia, mas imagina lá atrás, imagina quanto lá atrás isso aí não era falado, as pessoas morriam queimadas, tinham mulheres que eram queimadas, a própria menstruação era vista como algo bizarro, era vista como algo, uma aberração, entende? Então, quantas questões indigentes nós temos na nossa família? Pessoas que eram... Esses dias eu estava com uma amiga psiquiatra, ela falou que ela tinha uma tia que nunca ninguém falou dela. Essa tia, ela foi internada em hospital psiquiátrico muito tempo e ninguém falava dela na família. Aí, quando ela começou a fazer todo o processo dela de desenvolvimento sistêmico, que ela foi constelar, e aí falaram para ela, nossa, parece que tem alguma coisa aqui muito pesada. Tem um destino de alguém muito pesado, que inclusive tem a ver com você ter feito psiquiatria, porque a profissão que a gente escolhe, eu não paro de arrepiar falando sobre isso. A profissão que a gente escolhe, gente, não tá desconfigurada, não tá aleatória, não tá no além. Nós temos uma influência muito grande da nossa ancestralidade. Nós temos muita influência da nossa ancestralidade. Imagina quantas coisas. Eu fiz uma árvore genealógica aqui de uma forma bem pesada mesmo, coloquei aqui a palavra destino. Imagina quantas coisas aconteceram aqui atrás. Aqui eu só coloquei casais, eu não coloquei tios, não coloquei primos, não coloquei outros parentes, tá?
Coloquei só assim, pai, mãe, avós, bisavós, tataravós, tetravós, etc. Imagina quantas coisas aconteceram aqui atrás que são indigentes. O meu bisavô, o pai desse o pai do meu avô materno, em 2017, eu já estava terminando a minha formação de constelação, minha especialização em constelação familiar. E aí que minha mãe me contou, porque eu acredito que o tema também, né? Só vai chegar pra gente essa consciência sistêmica desses temas indigentes, etc., quando a gente dá conta, a gente tem maturidade para receber a informação. E eu sempre tive um problema muito grande com a Espanha. Assim, eu nunca gostei da Espanha, nunca gostei de espanhol, nunca gostei da língua espanhola. Quando eu fui para os Estados Unidos, que eu tenho cara de latina, todo mundo queria falar espanhol comigo, eu falava, I don't speak Spanish, I just speak English. Quer falar comigo, vai falar inglês. E eu não entendia porque que eu tinha uma restrição tão grande. Até que em 2017 eu recebi o presente da minha mãe. Eu já vou te responder, tá, Carlinha? Eu recebi o presente da minha mãe de que o meu bisavô, pai do meu avô, tinha fugido do Marrocos. E ele foi para Espanha. Ele fugiu, foi para Espanha, chegou na Espanha, ele ganhou o sobrenome Caçanho. Sobrenome Caçanho não é um sobrenome que veio lá da natureza da nossa família. Ele foi dado, e isso aconteceu muito. Tem muitos sobrenomes aí que a gente tem, gente, que foram dados no meio do caminho aí, porque a galera estava fugindo e não tinha como ser reconhecido. E o meu bisavô aconteceu isso. Então ele fugiu do Marrocos, ele foi para Espanha, chegou lá, o rei deu para ele o sobrenome Caçanho e deu para ele uma esposa. Imagina, ela foi obrigada a casar com ele. Quantos casamentos forçados tiveram lá atrás? Quantos amores perdidos existiram? Quantas pessoas deixaram todos os seus sonhos para poder seguir aquilo que estava predestinado? Porque hoje nós somos muito mais livres nesse sentido de escolher o que a gente quer para nossa vida. Só que a gente não exerce a nossa liberdade porque a gente está vinculado, tá? A gente está grudado aqui nesse destino. Enquanto a gente não tem consciência desse destino, a gente fica vivendo repetições de padrões e coisas pesadas na sua vida porque a nossa alma está ligada aos temas indigentes, pela lei do pertencimento. Moral da história. Essa história foi difícil, essa história do meu bisavô e da minha bisavó. Meu bisavô disse que sempre teve depressão, ele não conseguia trabalhar, porque, imagina, ele tinha uma saudade, ele tinha uma dor muito grande, ele tinha perdido tudo, né? E ele mesmo assim conseguiu ter 6 filhos. O primeiro filho dele foi o meu avô materno, que com 10 anos de idade já tinha que sustentar a família, porque o papaizinho dele não conseguia trabalhar. Entende? Olha quanta dor. E aí, quando meu avô, não sei quantos anos o meu avô tinha, quando o meu bisavô morreu, e aí, quando meu bisavô morreu, minha bisavó estava grávida. Imagina só, gente. Grávida, ela que tinha que cuidar de tudo ali, 6 filhos, meu Deus do céu, e ela decidiu vir para o Brasil. E foram 2 anos de viagem. Enfim, chegaram aqui no Brasil, o que aconteceu? Aí todo mundo fala que essa bisavó era brava, ela era chata, ela xingava todo mundo, ela não queria saber de nada. Claro, ela também tinha uma amargura na vida. Ela deu conta de fazer 6 filhos, botar todo mundo a sobreviver, entendeu? Todo mundo teve vida longa, todo mundo prosperou e tudo mais, entendeu? Mas olha só quanta dor. Aí por que que eu não... Hoje em dia eu consigo assistir filme espanhol, depois de constelar, depois de fazer alguns movimentos e tudo mais. Hoje em dia não constelei isso diretamente, mas vários processos que a gente vai fazendo, várias consciências que a gente vai tendo. Por isso que eu faço café com consciência, faço ativação sistêmica, faço workshop, etc. Pra gente ir trazendo à tona essas consciências. Eu não sei nem em que momento virou a chave e eu comecei a me abrir para a Espanha, abrir para o espanhol. Tenho vontade de ir para a Espanha agora. Mas eu sempre tive raiva, tinha uma coisa com a Espanha e eu não entendia por quê. Mas por quê? Porque existia um tema indigente ali. Não necessariamente esse tema ele é um segredo de família, mas era algo não falado, era algo não visto, era algo não percebido. Entende? E eu tinha essa questão do caçanho, até hoje eu sou super caçanho, né? O vaso é muito importante para mim, também tem uma história parecida, mas o caçanho, eu tinha essa coisa do caçanho. Então eu tinha de alma, de uma forma inconsciente, uma ligação muito forte, talvez ainda tenha, com essa história. Tanto é que ontem eu estava fazendo a Rebeca, né, minha querida parceira, amiga, consteladora também, ela fez lá um exercício nos stories dela e perguntou do nome, e aí ela mandou uma cartinha para mim, eu coloquei meu nome, Paula, né, e ela mandou uma cartinha para mim, e aí me vieram a lembrança dos meus avós, né, desse bisavô, desse avô. Então assim, conforme nós vamos conversando aqui, vai trazendo à tona também quem são, né, as pessoas da sua ancestralidade, que talvez você nunca tenha olhado para elas. Será que você já desenhou uma árvore assim? Essa árvore, ela é meio escalafobética ao olhar para ela, mas qual a ideia de desenhar uma árvore assim? É você passear pelas possibilidades aqui que a gente nunca parou para pensar que existem. Para a gente lembrar que nós não somos só do nosso pai e da nossa mãe. Nosso pai e nossa mãe são 50% de nós, 12,5% avós,
Sim, 6,25 são os bisavós e assim sucessivamente. Tudo isso está em nós. Nós temos memória celular. Essa memória celular, ela está diretamente relacionada à forma como a gente vive a nossa vida. E muitos sintomas, muitas doenças, muitas dores, muitos padrões repetidos de perdas financeiras, de perdas de pessoas, de dores nos relacionamentos, de abusos nos relacionamentos, estão diretamente ligadas a essa herança que está aqui inconsciente, relacionada aos temas indigentes. Sim, me fala se está fazendo sentido, se vocês estão compreendendo, se está dando uma lógica aí para vocês, está chegando o tema, ok? Deixa eu ler o que a doutora Carla falou. Dúvida. E quando se esconde uma gravidez por um tempo, por vergonha e só se revela mais tarde? Então, e quando isso acontece? Como você sente isso no seu corpo? Quando você fala sobre isso, talvez você tenha uma relação com isso, né? Não conheço a tua história nesse sentido, mas quem teve essa gravidez escondida? Percebe como que chega esse assunto no teu corpo. A Su também falou, também é minha dúvida. Ok, perceba no teu corpo como é isso. O nosso corpo é a nossa bússola, tá, gente? Eu sempre vou trazer aqui para vocês isso, porque isso é muito importante. O nosso corpo é a nossa bússola. Como é que eu sei que eu tenho ligação com esse tema, que esse tema é um tema indigente, que esse tema é um tema sistêmico, na verdade? Eu tenho falado muito sobre isso. Como que eu sei que eu tenho uma questão sistêmica? Quando eu tenho um sintoma, seja ele físico, seja ele comportamental, seja ele relacionamental ou relacional, né? Ou seja, de relacionamentos, de qualquer esfera, de qualquer tipo de relacionamento, tá? É uma questão psicoemocional, que é recorrente e que não tem já, ou ela é padrão da família, que a gente vê que todo mundo na família tem, ou ela é recorrente e ela não tem uma causa específica. Inclusive, você vai no médico, por exemplo, o médico fala, olha, a gente está investigando, a gente está fazendo aqui, mas até investiga e não consegue saber se aquilo, não consegue ter um diagnóstico físico, né, concreto. Então, como chega no teu corpo quando você pensa numa pessoa que escondeu uma gravidez porque tinha vergonha? Uma coisa bem importante para a gente lembrar, inclusive, é o seguinte, que todos nós temos, escreve isso daí, que isso é bem importante, eu vou até escrever aqui também. Todos nós temos um lado humano e todos nós temos o lado que eu chamo de sagrado. Vou fazer um caminho para a gente refletir sobre isso, porque isso é bem delicado, tá? Isso gera muitas dores e muitas emoções, né? A gente saber que teve alguém que teve uma gravidez que ficou escondida por vergonha. Cara, isso é complexo, ainda mais se esse bebê que foi fruto dessa gravidez for você, ou for o seu filho, ou for alguém muito próxima, sabe? Olha lá, a Su já tá dizendo, parei para sentir no meu corpo e me emocionei. Percebe? Que forte que é isso? Mas por que é importante a gente lembrar que existe uma parte do humano e uma parte do sagrado? Todos nós somos, não é nem parte, porque nós estamos integrados, né? Isso faz parte do todo. Humano e sagrado. Porque como sagrado, nós somos perfeitos. Como sagrado, nós somos infinitos. Tantos recursos, tantas potências. Imagina só quanta coisa tem. Olha, sério, gente, como humanos, como sagrados, nós somos perfeitos. Nós herdamos tudo o que a gente precisava. A gestação do nosso pai e da nossa mãe foi suficiente pra gente. Quando o nosso pai encontrou nossa mãe e fez o sexo que nos concebeu, eles deram o amor maior do mundo, mesmo que tenha sido uma relação de estupro, por exemplo, mesmo que tenha sido uma relação que um nem lembra do outro, mesmo que tenha sido uma relação alcoolizada, drogada, etc., não importa. No momento sagrado de concepção, porque assim, eles poderiam não ter dado um espermatozoide e um óvulo para se fecundar. Poderia de alguma forma não ter dado certo essa gestação. Cara, a doutora Armanda Rufino, que é uma psiquiatra muito minha amiga, a gente trabalhou vários projetos juntos, ela sempre dizia, você é um milagre, você tem noção de quantas coisas poderiam ter acontecido para você não estar aqui? Se você está aqui, você é um milagre. Então, nós precisamos lembrar disso todos os dias. Inclusive, eu faço sempre uma meditação, meus alunos têm essa meditação, que é essa meditação de você agradecer o sagrado da sua origem, do seu pai, da sua mãe biológico, dos seus ancestrais. Você agradecer, você reverenciar, sabe? Porque cada casal aqui
que deu a vida para alguém aqui, se um deles não tivesse feito aquele sexo que concebeu daquela forma, mesmo que seja uma forma dolorida, difícil, profundamente abusiva e tudo mais que a gente possa falar, se um não tivesse feito um sexo ali que concebeu um aqui, você não estava aqui. Então nós precisamos lembrar que nós temos o sagrado do amor maior, do amor incondicional, do amor de alma, do amor do grande sistema que conseguiu, além e apesar de toda dor, além e apesar de todos os temas indigentes, além e apesar da vergonha, além e apesar, sei lá, das traições, além e apesar dos espancamentos, além e apesar de qualquer coisa, esses casais conseguiram dar a vida, levar a vida adiante até você chegar aqui. E você também, se você tem filhos. Então, primeiro se sintoniza com isso. Você é fruto de algo muito sagrado, que é a concepção que o teu pai e tua mãe conseguiram, além e apesar de toda dor, entregar para você. O teu pai terminou ali, entregou o espermatozoide, disse sim para a tua vida através daquele espermatozoide, porque o sim de alma ele está implícito ali naquele espermatozoide. Quantas pessoas tentam engravidar e não conseguem? Quantas pessoas têm todos os exames super bons ali, tá tudo certinho e não conseguem engravidar? O sim de alma, ele é muito profundo, gente. Muito profundo. Ele envolve dois sistemas, ele envolve dois destinos. Ele envolve algo que a gente nem palpa conscientemente, fisicamente. Entende? E aí, então, o pai deu o espermatozoide, ele pode ir embora. Fisicamente falando, emocionalmente falando, pode ir embora. Como milagre da vida, como amor incondicional, ele já fez tudo o que ele tinha que fazer no momento que ele esteve presente para aquele ato sexual. Entende? Então, ok. Então, isso é o sagrado desse pai. O sagrado da mãe ela entregou esse óvulo saudável, esse óvulo fecundou e ela ficou mais um pouquinho. Que para quem já teve uma gravidez, eu não tive, não sei se esse pouquinho ele é considerado tão pouquinho assim. 9 meses gestando um bebezinho. Paula, minha mãe usou crack 9 meses. Paula, minha mãe brigava com meu pai 9 meses. Paula, minha mãe traiu meu pai 9 meses. Paula, minha mãe, sei lá, falava palavrão e fumava na minha gestação. Você está aqui me ouvindo. Então, como mãe sagrada, como a nutrição sagrada possível para você, sua mãe deu o amor maior do mundo. De duas formas. E eu não estou enaltecendo a mãe, mas a mãe ela tem um papel diferente do pai. O bebê não nasce se não tiver, não é concebido se não tiver o espermatozoide. A mamãe, o bebê não nasce se a mamãe não gestar. Independente de como foi, se você está aqui me ouvindo, você está respirando, você está dando certo, você é um milagre ambulante, a tua mãe te deu tudo o que você precisava, inclusive a nutrição que você precisava. Nós falamos bastante no workshop agora de domingo, né? Que daí a gente falou sobre constelando a minha relação com o meu corpo. Então nós falamos bastante inclusive, dessa questão da nutrição da mãe, né? Muitos de nós temos problemas físicos mesmo, de dente, de boca, né, doutora Carla? Nós temos problema para engordar, ou problema para emagrecer. Nós temos problemas de compulsão com comida mesmo. Por quê? Porque nós não aceitamos a nutrição da nossa mãe, a nutrição possível para nós. Nós ainda temos queixas em relação à nutrição possível que a nossa mãe nos deu. E muitas vezes temos vinculação com gêmeo evanescente, né, com esse gêmeo, com essa gestação gemelar que não foi reconhecida, que ficou indigente, e outros abortos também, que também contam muito, tá? Os abortos, eles criam muitos sintomas para nós. Os abortos, principalmente os abortos que não são contados. E como a gente não aprendeu a contar, então nós temos muitos temas que acontecem por conta disso, tá? Não aceito a nutrição possível para mim, não aceito que aquele pai foi o certo para mim. E aí o que acaba acontecendo? Eu vivo todos esses sintomas e muito mais, porque aqui eu coloquei só alguns sintomas, tá? Mas assim, antes de eu voltar para os sintomas aqui, eu quero saber, deu para compreender? Está claro? Eu vou fazendo perguntas, gente, para vocês nesse tipo de assunto, e nós vamos continuar falando sobre esse tipo de assunto. Nessas próximas lives vão continuar nesse tema, porque esse tema ele é muito importante, vocês não têm ideia. Por quê? Fala assim comigo, porque tudo e todos que pertencem ou pertenceram a um sistema têm o direito de pertencer. Ninguém tem o direito de excluir. Escreve isso. Ninguém tem o direito de excluir. Nada nem ninguém. Nada, nenhuma situação, nem ninguém. Ninguém tem o direito de excluir. Quando a gente exclui algo, esse algo cria, uma necessidade. Imagina um ciclo. Quando
nós excluímos algo, esse algo volta para ser lembrado de qualquer jeito, porque a nossa alma, ela garante o pertencimento. A nossa alma, ela trabalha 24 horas por dia para incluir os excluídos. Paula, pelo amor de Deus, eu vou ter que constelar a vida inteira. Vai! Mas não para isso. Você vai constelar a vida inteira para você se liberar, para você viver cada vez melhor, viver cada vez mais divertido, entendeu? Por isso que a gente estuda junto aqui e tudo mais. Quanto mais legendas a gente tem, quanto mais consciência a gente traz, a gente pode fazer isso de forma leve, a gente pode fazer isso de forma agradável e divertida, por que não? É para isso que eu estudo todos os dias, para a gente poder viver cada vez mais gostoso esse saber, entendeu? Mas toda vez que a gente estiver em contato com um movimento sistêmico, com o processo de autoconhecimento sistêmico, a gente vai descobrir algo. Eu até criei uma meditação. Essa meditação eu tenho passado para os alunos, né, dos workshops e tudo mais. Se você quiser receber essa meditação, você não tem, ela ainda me pede. Eu vou presentear quem está aqui presente comigo nessa live com essa meditação. Uma meditação que eu chamo meditação de inclusão dos temas indigentes. Por quê? Porque é uma coisa que eu percebi. Falei, gente, se a gente for ficar caçando todos os temas indigentes na nossa árvore genealógica, a gente vai constelar 20 vidas, se existir 20 vidas, e não vai resolver todo o problema. Até porque imagina, né, se existir 20 vidas, cada vida que você vem com outros problemas. Meu Deus, não vai terminar nunca. Então, o que eu pensei, né, e que nós vamos exercitar aqui nessas próximas lives também, nas sextas-feiras, que justamente, e se eu pudesse colocar todos os temas indigentes no meu coração? E se eu pudesse trazer tudo e todos que não puderam ser vistos, sentidos, percebidos e respeitados, incluídos no meu sistema, e trazê-los para o meu coração? De uma forma respeitosa, todos os dias. Percebe que legal? Gente, é muita coisa mesmo, né? Você vê, certa vez eu fui constelar problema de dívidas. Eu tinha dívidas. Gente do céu, que loucura que era. Eu não conseguia não ter dívidas na vida. E aí eu fui constelar isso. Eu estava até, inclusive, acho que foi meu último módulo do curso de formação de constelação e tudo mais. E naquela semana, olha que louco isso. Naquela semana, um tio meu, ele virou para mim e falou assim: você sabia que a minha mãe, que daí no caso é a minha avó, você sabia que a minha mãe teve um aborto antes de conhecer o meu pai? E eu, oi? Como assim, gente? Meu Deus do céu. Minha avó teve um aborto. Minha avó morreu com 87 anos de idade. Ela morreu como mãe solteira. Imagina que difícil que é tudo isso, né? E ela teve um aborto antes do meu avô, que foi de um outro homem. Eu falei, me deu até um bug na cabeça. Eu falei, caraca, meu, porque a gente entra em julgamento. A primeira coisa que a gente fala, meu Deus, né? Como pode? Não tinha essa consciência que eu tenho hoje. Inclusive, uma das grandes chaves aí pra gente poder se libertar sistemicamente desses temas pesados é a gente parar de julgar como certo e como errado. Apenas foi parte do destino dela, parte do destino desse homem, parte do destino meu também, porque chegou em mim, né? E tanto é que eu estava vinculada a esse aborto. Então, nós fomos fazer a constelação da dívida, e aí a consteladora diz pra mim, né, tem algum aborto na sua família? Eu falei, tenho. Eu falei, mas de novo, eu já constelei a questão dos abortos. De novo esse tema aqui, né? Mas eu falei, ok, né, o campo é sábio, é soberano, deixa vir o que vier. Porque tinha uma pessoa que se deitava, e muitas vezes quando a gente está fazendo uma constelação de grupo, que as pessoas estão ali, né, representando os personagens daquela história, normalmente quando tem um aborto, um tema muito difícil, uma dor muito forte, uma morte precoce, etc., alguém acaba se deitando, ou alguém fica olhando muito para o chão. E é o que aconteceu novamente nessa constelação. Aí ela diz assim, mas não parece ser algo relacionado a você, assim, não, tem alguma coisa aí que não é bem isso. Teve mais alguma história de aborto que você conheça? Eu falei, olha, meu tio essa semana me trouxe uma informação. Lembra que eu falei para vocês? As informações, elas chegam quando a gente dá conta. Se essa informação tivesse chegado antes para mim, talvez eu não tivesse dado conta. Então, essa informação chegou com bastante carinho no meu sistema, no meu campo, no meu saber consciente. Aí eu falei, olha, meu tio recentemente me contou uma história, né, de um aborto que a minha avó teve e tudo mais. Aí a consteladora fez assim, vamos observar. Aí ela colocou uma pessoa representando a minha avó, uma pessoa representando o aborto da minha avó, uma pessoa representando o meu avô, pai do meu pai, e uma pessoa representando esse homem que foi o pai desse bebezinho que a vovó abortou. Nem sei como é que foi esse aborto, não cabe a nós saber disso. Tô falando aqui algo para vocês e tô até percebendo aqui no meu corpo, não está
legal eu falar tantos detalhes para vocês, né? Porque também a gente acaba entrando numa intimidade. Mas vamos ao que é mais importante disso tudo, tá? Com muito respeito a essa história. Essa história foi muito importante para minha família, para eu estar aqui hoje, inclusive. O que acontecia? A minha alma, a gente é leal inconscientemente às coisas do nosso sistema familiar. E lembra que eu falei? A nossa alma quer incluir 24 horas por dia. É como se a nossa alma tivesse assim, ó. Onde que eu vou encontrar uma coisa para incluir? Onde que eu vou encontrar uma coisa para incluir? Onde que eu vou encontrar uma coisa para incluir? Inclusive aquelas perguntas que a gente faz, a quem serve isso? A quem pertence isso? A quem serve isso? A quem pertence isso? É porque a gente está ali, a nossa alma está... Entendeu? Procurando o que ela precisa incluir agora. E a minha alma estava assim também, sedenta por incluir um assunto muito importante para minha família. E aí, então, imediatamente a minha representante se vincula e vai lá cuidar do bebezinho. E também quer muito olhar para aquele homem que não foi visto. Porque os amores que não foram vistos, aquela pessoa que foi embora. Esses dias eu atendi uma cliente que ela trouxe para mim, né? Paula, eu tive um grande amor e aí no fim teve uma época da minha vida que eu acabei ficando com 2 relacionamentos. O homem que eu casei e o homem que eu era apaixonada. E aí eu engravidei, aí meus pais, né, principalmente minha mãe, me obrigou a casar e tudo mais. E eu tinha certeza absoluta que estava tudo certo. Depois eu comecei a falar, gente, algo de errado não está certo nisso. Ela começou a perceber que tinha algo pesado e tudo mais. Quando o filho dela fez 4 anos de idade, ela decidiu fazer um exame de DNA. E aí ela descobriu que o filho não era do marido dela. Olha que difícil isso, né? Então, assim, isso acontece. E onde está esse homem que ela foi apaixonada? Quem olha para ele? Sabe quem que vai olhar para ele? O filho. Porque o filho vai expiar essa dor da mãe. E outra, que o filho também vai querer buscar. Nossa alma, gente, está sempre buscando o pertencimento. Então, a alma desse filho vai ficar buscando esse pai, custe o que custar. Então, esse filho vai adoecer, que eram os sintomas que eu ia falar, por exemplo. Esse filho vai adoecer, esse filho vai ter problemas com drogas, provavelmente. Ou problemas de vícios, algum tipo de vício ele vai ter. Ou ele não vai conseguir se relacionar com ninguém, né? Que mais? Por exemplo, a própria bipolaridade, a esquizofrenia, a depressão, transtornos alimentares, os vícios, eles são sintomas de temas indigentes, de temas que não foram vistos, não foram incluídos com respeito, com carinho desse sistema familiar. Que mais? Estava falando, né? Briga de família em que o membro compra uma defesa com unhas e dentes, ele briga por aquela causa. Vai falar, gente, de quem que essa causa não é dele? A gente está brigando, gente. Por exemplo, agora que nós estamos aí às vésperas da eleição, pergunta para você, quando você está defendendo um candidato ou outro, e que você está defendendo o Brasil e não sei o que lá, e blá, 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 pergunta quem que você está defendendo de verdade. Desenha a árvore genealógica, faz esse serviço para o país, tá? Faz esse exercício para o país. Eu também vou fazer, inclusive amanhã eu vou entrar com meus alunos do Ativação Sistêmica, nós vamos fazer uma constelação sobre a política. E nós vamos fazer isso como um ato de amor por nós e pelo nosso país, porque nós estamos defendendo causas que não são nossas. Pergunte-se a serviço de quem que você está quando você defende um lado ou defende o outro lado, quando você briga. De jeito nenhum fulano de tal pode vir, de jeito nenhum. Quem que você está defendendo? É tema indigente. É aquele parente teu que morreu lá no Holocausto. Olha, eu tô falando isso, eu me arrepio inteira. É aquele parente teu que foi jogado do navio, que não foi enterrado. É aquele núcleo da tua família que passou fome. É aquelas pessoas da sua família que não tiveram um sobrenome, que foi dado qualquer sobrenome para elas poderem sobreviver. Você está defendendo essas pessoas. Você está defendendo aquelas pessoas que sofreram lá atrás, que foram vítimas de alguma coisa, ou também que foram agressores. A gente também defende os agressores. Os agressores também têm o direito de pertencer, gente. Tem alguns trechos que eu preparei aqui desse livro, mas não vai nem dar tempo de eu falar para vocês, porque eu já vou começar a encaminhar para a gente fazer a finalização dessa live, desse encontro, porque nós temos muitas coisas para conversar e nós vamos ter tempo para isso. Nós vamos ter as lives, nós vamos ter o workshop do dia 30 de outubro, tá? Para aprofundar. No dia 30 de outubro nós vamos fazer o workshop constelando a minha relação com a minha criança. Então é para a gente trabalhar profundamente a sua relação com os temas indigentes. Eu vou colocar o título, né? Constelando a minha relação com a minha criança, porque é um título mais acessível a todos. Mas você pode colocar nas entrelinhas aí, você que já chegou para os temas indigentes, nós vamos constelar a nossa relação com os temas indigentes. A verdade sobre esse workshop é essa, né? Então, assim, a quem você está servindo, as ideologias, a religião,
Quando você, por exemplo, eu fui uma pessoa viciada em religião. Eu era aquela pessoa que, assim, se tivesse qualquer pessoa que não fosse da mesma religião que eu, que não frequentasse a mesma igreja que eu, para mim aquela pessoa era do diabo. Não era uma pessoa de Deus. Eu não tinha tolerância com as pessoas que... Ah, a Janaína tá aqui também. O que a Su falou? Irmãs da minha avó materna eram solteironas. Exatamente. Exatamente. Eram solteironas. E o que você tá fazendo com a tua vida amorosa? Quantas vezes nós ficamos solteironas por conta daquela tia? Eu, por exemplo, tenho uma tia, tinha uma cliente que eu constelei também, que a tia era freira, né? E a tia, cara, ela abdicou, isso nós chegamos juntas à conclusão na sessão, que a tia abdicou o prazer na vida. Não só porque é o sexual, mas ela abdicou tudo quanto é tipo de prazer na vida. E essa cliente, ela trazia os sintomas de, por mais que eu faça, olha, eu até me arrepio de lembrar, qualquer coisa que eu faça eu não tenho prazer na minha vida. Percebe? Então, ideologias, religião, o que é ideologias? É você lutar por uma causa política, é você lutar por um time de futebol, é você lutar por um membro da tua família, etc. Inventários que não se finalizam. Tem a ver com temas indigentes, segredos de família, engordar e não conseguir emagrecer, comer por dois, comprar por dois, sabe? Essas compulsões, perdas, falências, escassez, repetições de datas, de destinos. Paulo Gustavo morreu, vocês viram Paulo Gustavo quando ele morreu? A Rainha Elizabeth. Paulo Gustavo, ele morreu no mesmo dia que ele subiu ao palco, alguns anos depois. Olha que interessante, né? A Rainha Elizabeth, que recém morreu, né? Rainha da Inglaterra, o pessoal foi buscar as repetições de datas, a galera que estuda psicogenealogia. Até o livro da psicogenealogia está aqui ancorando o nosso trabalho de hoje também. E aí eles foram buscar, né? Algumas repetições e tudo mais, não encontraram nenhuma repetição de data dela. Mas aí a Rebeca, inclusive, que a Rebeca é maravilhosa, ela estuda muito essas coisas e ela adora as histórias de família real. E aí ela descobriu o seguinte, que a Rainha Elizabeth morreu muito próximo do dia de aniversário de uma avó, bisavó dela, que teve o mesmo nome que ela e que ela tinha uma adoração. Olha que loucura! Então essas repetições de data, repetições de eventos. Então, por exemplo, todo mundo aborta nessa família. Todo mundo tem uma doença. Esses dias, eu até não sei se a minha cliente está aqui. A gente foi olhar, ela tinha inclusive uma crença muito enraizada na cabeça dela. Todo mundo da minha família teve câncer, então eu também vou ter câncer. E no fim ela criou um câncer. E aí nós fizemos um exercício e falou, cheque, chega, cheque. Sabe quando a gente faz um checklist? Falei, não, chega, pelo amor de Deus. Não vai ter câncer mais. Já fiz a minha parte para pertencer. Tive câncer, como todas as pessoas já tiveram câncer aqui. A gente faz isso. Não, o que mais está faltando aqui no meu checklist para eu pertencer à minha família? Peraí, preciso perder dinheiro, cheque. Falir seria legal, falir é top. Então vou falir, cheque. O que mais? Eu preciso ter síndrome do pânico, que eu ainda não tive, cheque. Eu preciso ter abortos, porque, gente, todas as mulheres da minha família abortaram, eu preciso abortar também. Como é que eu não vou abortar? Que absurdo. Abortei, cheque, entendeu? Eu preciso ser traída, gente. Todas as mulheres da minha família foram traídas. Como que eu não vou ser traída também? Então, check. Então, a gente vai encontrando, a gente vai contratando. Sistemicamente falando, a gente fala inclusive da palavra contrato. Nós vamos contratando pessoas. Nós vamos contratando situações. Nós vamos contratando N coisas para que a gente possa se sentir pertencente da nossa família. Por que é importante a gente fazer o que a gente está fazendo aqui hoje? E que nós vamos dar continuidade. E quem já quiser se inscrever no workshop, já fala comigo que já vamos botar esse workshop para funcionar, inclusive do dia 30 de outubro, tá? Vamos falar mais sobre isso, que é o quê? A consciência liberta. Quanto mais a gente se percebe, quanto mais a gente vai estudando, a gente vai dando um lugar, a gente vai respeitando o destino é soberano. Quanto mais com carinho, com respeito, a gente olha para tudo e todos que foram, seja da nossa ancestralidade, nosso pai, nossa mãe, nossos irmãos, nossas histórias de família, nossa própria história. Quanto mais nós falamos, tudo foi como foi possível de ser. Não tinha como ser diferente até aqui. Agora, com essa nova consciência, eu posso criar coisas diferentes. Posso criar estratégias diferentes. Eu posso me movimentar de uma forma diferente. Percebe? E para finalizar, gente,
Deixe as 2 perguntas mágicas aí escritas em algum lugar onde você possa ler todos os dias você fazer esse exercício. Qualquer sintoma, qualquer peso, qualquer movimento de contração que você sentir no teu corpo, na tua alma, que você pesar, pergunte: a quem pertence isso? A quem isso serve? Não precisa responder, porque muitas vezes não vai nem chegar para você exatamente quem. Deixa uma árvore genealógica por perto, tira um tempinho para desenhar. Desenha do teu jeitinho, sabe? Mas coloca várias gerações, de preferência coloca 7, eu coloquei só 5 aqui, aí coloquei essas bolinhas representando outras gerações que a gente não consegue nem palpar. Mas assim, coloca 7 gerações, se deu trabalho, sabe? Pega uma folha maior, desenha, você vai sentir no teu corpo o desenho acontecendo. Você precisa se lembrar que você deu certo, você precisa se lembrar de que você é um milagre. Todos os dias você precisa se lembrar. E você precisa se lembrar que você não pode cuidar do destino das pessoas lá de trás. Que as situações que você herdou, que você carrega aí no teu ombro, que não são tuas, você pode devolver com carinho, com respeito. Diga assim, ó, todos dão conta. Eu também dou conta do meu destino. Mas eu posso fazer um destino diferente a partir do momento em que eu vou tomando consciência, eu vou praticando as leis. Todo o meu trabalho, gente, ele é... Você fala assim, Paula, qual a missão do seu trabalho? A missão do meu trabalho é desenvolver junto com vocês aqui o saber sobre as leis sistêmicas. Quando nós conhecemos as leis, a ordem, o pertencimento e o equilíbrio, quando nós acessamos as leis conscientemente, nós passamos a usá-las a nosso favor. Enquanto a gente não conhece as leis, a gente trabalha com a compensação. Porque como as leis são soberanas, o que é ser soberana? Estou terminando, tá? Igual a lei da gravidade. A lei da gravidade é soberana. Se você não acredita na lei da gravidade, pula do 17º andar, que é aqui onde eu moro, você vai morrer. Já era para você. As leis, ordem, pertencimento e equilíbrio também são soberanas. Elas existem, elas estão regulando a tua relação com a tua vida. Elas estão diretamente relacionadas aos temas indigentes. Por quê? Porque o pertencimento, tudo e todos têm o direito de pertencer. Se não está incluindo, se não está respeitando tudo e todos que existiram, vai compensar. Enquanto nós não conhecemos as leis, nós violamos as leis. E quando nós violamos as leis, obrigatoriamente, sistemicamente, inconscientemente, nós temos uma obrigação, uma necessidade de compensar. O que é compensar? É voltar para o nosso lugar à força. Se eu fosse falar assim, de forma bem sucinta, o que é compensar? É voltar para o nosso lugar à força. Ah, você não vai ser pequeno para o teu pai e para tua mãe? Você está se achando maior que teu pai e que a tua mãe? Então tá bom, então você vai precisar do dinheiro deles para você sobreviver. Aí volta para casa do pai e da mãe com 40 anos de idade. Quem nunca? Tem que pedir dinheiro emprestado para a família. Isso é um tema bom para a gente falar semana que vem, né? Sintomas de quem tem que voltar para casa porque não tá respeitando as leis. Vou criar um título bem especial pra gente. Tá? Inclusive na ativação sistêmica eu vou falar sobre... nós vamos falar sobre a prosperidade, sobre o ser adulto para a prosperidade. Vai ser bem legal também, né? Amanhã nós vamos ter uma constelação com o pessoal do ativação sistêmica, que nós vamos falar sobre a política. Né? Eu ia fazer uma live aberta, mas aí eu falei, cara, não, ainda não dá. É bem profundo, né, esse tema. Mas tem tudo a ver com os temas indigentes. Inclusive, para fechar aqui com chave de ouro, antes de votar, faz a pergunta, gente. Faz a pergunta, a quem serve esse meu desejo de votar nesse, naquele candidato? Será que isso é meu mesmo? Faz uma revisão, pergunta para você o que é mais contribuição. O que realmente é mais contribuição para mim, para o planeta, para o meu país. Conversa com o país. Imagina você sentado na frente do Brasil, tipo o Brasil sendo uma pessoa e você sendo essa outra pessoa. Troca uma ideia, baixa suas barreiras, fala assim, baixando as barreiras. E aí, Brasil? O que realmente é contribuição para você? E aí, Brasil, será que eu tenho coragem de respeitar o seu destino? Porque ontem eu estava refletindo sobre isso. Falei, cara, como a gente é petulante, arrogante, né? Quem somos nós para olhar para o Brasil e achar que nós temos o poder de escolher quem que é melhor para o Brasil? Sabe quem que vai escolher quem que é melhor para o Brasil? E eu tive esse insight ontem, antes de dormir, preparando tudo isso. Quem vai escolher o que é melhor para o Brasil é o Brasil. Tema para o próximo encontro, porque isso é profundo, né? O Brasil também tem o próprio destino. Então, antes de votar, faz uma reverência para o país que nos acolheu. Faz uma reverência para todos os excluídos, para todas as pessoas que não puderam ser vistas, para todas as pessoas que saíram das suas pátrias para estar aqui, para trazer a vida para nós,
para garantir a nossa sobrevivência. Vamos honrar essas pessoas. Eu tô falando, meu corpo tá todo arrepiado, isso é muito profundo. Vamos honrar a todas essas pessoas que deixaram suas pátrias, que trouxeram a vida para nós, e vamos honrar o destino do Brasil. Querido Brasil, eu vejo você. Querido Brasil, esse destino é o seu destino. Querido Brasil, eu vou fazer a minha parte e peço a você que abençoe a minha decisão e vou buscar que seja a maior contribuição para mim, para você, mas eu honro, aceito e concordo com o seu destino, querido Brasil. Faz um exercício desse tipo e aí então vai lá fazer a sua parte. Sim, queridos, foi uma honra, grandioso ter estado aqui com vocês hoje. Eu tenho crescido muito com as lives do Café com Consciência, de verdade, com todo o conteúdo, com o material dos workshops. Eu tenho estudado mais profundamente as coisas para trazer de uma forma cada vez mais didática, temas mais profundos para vocês. Tá? Honrem essa live também. Escrevam, por favor, como que você honra essa live? Como você honra o meu trabalho? Ó, 99, comecei 88, agora 99. Como que você honra esse trabalho? Escrevendo ali no feed, por que valeu a pena ter estado aqui, por que você indica essa live para outras pessoas, porque daí outras pessoas vão chegar nessa live também, tá? Entra no meu canal do YouTube, também me segue lá, se inscreve no canal, isso tudo vai fazendo com que o movimento aconteça e mais pessoas vão chegando para esse trabalho, tá bom? Feliz final de semana para vocês, honrem com respeito tudo isso que a gente falou aqui, tome nota das coisas que quiser, tire as suas dúvidas e semana que vem estamos juntos novamente, tá bom? Beijinhos!